quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus e dizer que nós estamos aqui para transmitirmos a nossa primeira parte da Escola Bíblica Dominical de hoje, relacionado ao assunto que temos trazido em sequência para as nossas igrejas, a Igreja Cristã Maranata. E hoje nós estamos aqui transmitindo da nossa sala de reuniões. Aqui nós fazemos as reuniões e aqui até mesmo nós, aos domingos pela manhã, quando entregamos o jejum, nós costumamos usar essa mesa também para tomar o café da manhã antes da Escola Bíblica Dominical, como já fizemos agora há pouco aqui pela manhã hoje. Muito bem, a nossa sequência de assuntos está voltada para as parábolas do Senhor Jesus proferidas em Mateus capítulo 13 e desta vez nós estaremos agora voltados para o capítulo 13, versos 47 e 48, relacionado à última parábola, a parábola da rede. E o que é notável é que o nosso enfoque hoje vai estar voltado a um aspecto da forma como foram transmitidas as 4 primeiras parábolas do capítulo 13 de Mateus, porque elas foram proferidas para um público composto de religiosos, de pessoas do povo em geral e também os discípulos que estavam presentes. Mas a questão da explicação da parábola, a segunda parábola do joio e do trigo e também as 3 últimas parábolas, isso o Senhor Jesus fez exclusivamente para os seus discípulos, em particular na casa em que eles moravam. Por isso, as nossas perguntas hoje estarão focadas neste aspecto relacionado ao capítulo 13 de Mateus. Vamos então à nossa primeira pergunta sobre este enfoque neste assunto. A nossa primeira pergunta, como todas as demais, destinada a todos, ela diz o seguinte, vamos ler. Por que o Senhor Jesus não quis ou porque se esquivou de comentar a segunda parábola, bem como de proferir as demais parábolas, a do tesouro e a das pérolas e a da rede? Então, quem vai dar agora a resposta à nossa primeira pergunta é a nossa irmã Luíse. A irmã Luíse é do grupo de jovens da nossa igreja em Porto Seguro, na Bahia. Luíse, a paz do Senhor Jesus. Em resposta da pergunta de número 1, o Senhor Jesus evitou explicar e também falar as parábolas para a multidão, porque ele revela o seu segredo apenas para os seus servos, porque para os seus servos esses segredos têm valor, diferentemente da multidão que vive na razão e não entenderiam aquilo que o Senhor Jesus estava falando. E isso nós podemos encontrar no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, que nos diz: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Também no livro de Amós, no capítulo 3, no versículo 7, nos diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o segredo aos seus servos, os profetas. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Luíse. Muito bem respondido essa pergunta. Realmente, os mistérios do reino só têm valor para aqueles que são servos do Senhor Jesus. E muito bem citado aqui na sua resposta, as referências de Apocalipse capítulo 1, verso 1 e também do profeta Amós no capítulo 3, verso 7. Muito boa a sua resposta. Eu quero agora convidar a atenção de todos para uma frase que foi escrita e foi enviada para o portal da Igreja Cristã Maranata. E essa frase ela está relacionada a esta primeira pergunta. E ela vem exatamente dos Estados Unidos da América. A nossa irmã que enviou é a nossa irmã Cleuzinha. Cleuzinha, ela é ali da nossa igreja em Orlando. Cleuzinha Melo, da igreja em Orlando, na Flórida. E ela escreveu dizendo assim, olha o que ela escreveu. Todas as parábolas falam do reino dos céus e nem todos entendiam e valorizavam. Os mistérios só são revelados aos servos, àqueles que amam ao Senhor. Muito bem escrito pela nossa irmã Cleuzinha, ali de Orlando, na Flórida. Excelente contribuição. Agora vamos à nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, ainda dentro do mesmo enfoque relacionado às primeiras parábolas, ela diz assim: cite
os números dos versículos de modo semelhante se referem a juízos que estão determinados aos infiéis, encontrados no comentário da segunda parábola, trigo e joio, e a sétima parábola da rede, feitos pelo Senhor Jesus. Muito bem, essa resposta nos será dada através de uma contribuição especial do Samuel. O Samuel, ele pertence à classe de adolescentes da nossa igreja lá em Francisco Morato. Francisco Morato é no estado de São Paulo. Então ele vai responder a pergunta feita pela mãe. Resposta de número 2. Samuel, cite os números dos versículos que de modo semelhante se referem a juízos que estão determinados aos infiéis, encontrados no comentário da segunda parábola, no trigo e joio, e a sétima parábola da rede, feitos pelo Senhor Jesus. A resposta está em Mateus 13:41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Agora o 50. E lança-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, Samuel. Muito bem respondida. Você prestou muito bem atenção na pergunta feita pela sua mãe e, portanto, a resposta foi muito bem colocada. Naturalmente, nós temos também ainda outras citações de outros versículos, como o versículo 40 e o versículo 42. Mas foi muito bem citado o versículo 41 e o versículo 50 na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Agora vamos a outra frase que foi enviada para o portal da Igreja Cristã Maranata, na contribuição que veio agora do estado de Santa Catarina. E esta contribuição veio de lá da cidade de Campinas, no estado de Santa Catarina, da nossa irmã Suelana Sifeld Ferreira. E o que a irmã Suelana escreveu é o seguinte, ela escreveu assim: aqueles que só viveram de aparência, de religião, como joio e peixe ruim, serão lançados fora, serão deixados neste mundo, pois não amaram o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Muito bem colocado na resposta que a nossa irmã Suelana, que é da igreja ali de Campinas, mas Campinas do estado de Santa Catarina, e ela tem até sido até contribuído muito também com o envio de vídeos, com respostas em vídeos. Obrigado pela participação da irmã. Glória a Jesus. Muito bem, irmãos, vamos agora à nossa terceira pergunta, e a terceira pergunta diz assim: quem são os responsáveis citados pelo Senhor Jesus na segunda e sétima parábola para fazer a separação ou a ceifa? Cite o número do verso. Muito bem, para nos dar agora essa resposta, nós iremos contar com a nossa irmã lá do exterior, da Holanda, ali da igreja nossa em Amsterdã, na Holanda, a nossa irmã Aniele. Ela vai nos dar a resposta em língua holandesa dessa terceira pergunta da Escola Bíblica Dominical. De vreed van de Heer Jezus. Ik ga vraag 3 beantwoorden. We zijn verantwoordelijk, genoemd door de Heer Jezus, in de tweede en zevende gelijkenis om deze of de oorst te maken. Vermeld de versen. De antwoord is de engelen, zoals kunnen wij lezen in Matthäus 13:39. De vijanden die het onkruid zaait, dat is de duivel. De tijd van de oorst, dat is het einde van deze wereld. En de mannen op het land, dat zijn de engelen. En ook in Matthäus 13:49. Zo zou het gaan bij het einde van deze wereld. Dan zullen de engelen komen. Zij zullen de slechte mensen verhalen bij de mensen die gehoorzaam zijn geweest aan God. Amen. De vrede van de Heer Jezus. Amém, irmã Aniele, a paz do Senhor Jesus. Realmente, os anjos são os ceifeiros responsáveis por fazer a separação e também a ceifa. Muito bem respondido pela irmã, colaborando conosco. A irmã pertence ali ao grupo de senhoras
da igreja em Amsterdã, na Holanda. Agora, irmãos, nós vamos partir para a nossa quarta pergunta. E a nossa quarta pergunta diz assim: na prática, por quais motivos os anjos irão separar os filhos do reino dos filhos do maligno e separar os cestos dos peixes bons e dos ruins? Cite os motivos do texto. Então vamos agora à resposta a esta quarta pergunta, que virá de duas fontes. Primeiramente, do estado de Minas Gerais, onde ali o Daniel, que é da classe de adolescentes da nossa igreja em Juiz de Fora, vai dar a primeira resposta. Inclusive, ele repete a pergunta. E temos também lá do estado do Mato Grosso. No Mato Grosso, nós temos ali a nossa irmã Rayane. A Rayane é do grupo de jovens da nossa igreja em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, aliás. Vamos ouvir então essas duas respostas à nossa quarta pergunta. A paz do Senhor Jesus, irmãos. De acordo com a Escola Bíblica Dominical, eu vou responder a pergunta de número 4. Amém? Na prática, por quais motivos os anjos irão separar os filhos do reino dos filhos do maligno e separar os cestos dos peixes bons dos ruins? Cite os motivos do texto. Irmãos, nós podemos encontrar as respostas no versículos 41 e 49. Amém? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Agora 49, irmãos. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 4, as respostas estão no versículo 40, 41 e 49. No versículo 40 diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. No versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Já no 49 diz assim: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Muito bem, Rayane, a paz do Senhor Jesus para você também. Foi muito bem citado o versículo 40, também o versículo 41 e versículo 49. Naturalmente, nós aproveitamos a parte mais objetiva da sua pergunta e, naturalmente, por isso reduzimos um pouco o tempo da sua resposta. Mas foi muito bem respondido, foi muito bem colocado na sua resposta a essa pergunta número 4. E também ficamos muito maravilhados com o Daniel. O Daniel também pôde citar ali, muito bem citados, os textos, do verso 41, do verso 49, numa resposta muito concisa e uma resposta muito segura e correta. Muito bem a participação de ambos os nossos irmãos na resposta a esta quarta pergunta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos continuar agora e vamos partir para a nossa quinta pergunta. E a nossa quinta pergunta requer uma resposta pessoal, personalizada. E agora, essa pergunta, ela diz assim, vamos ler a pergunta. A pergunta diz: entendestes todas estas coisas? Mateus 13, 51, é para responder sim ou não. E quem vai nos dar a resposta a esta pergunta vai ser a nossa irmã Ludmila. A irmã Ludmila, ela é do grupo de jovens da nossa igreja em Brasília, no Distrito Federal. E ela vai nos responder a esta pergunta dizendo sim ou não numa resposta pessoal dela. Ludmila, a paz do Senhor Jesus, irmã. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Em resposta à pergunta número 5, que diz: entendestes todas essas coisas? Como resposta pessoal, eu diria que sim. Nesse estudo da EBD, onde estudamos todas as parábolas, onde foi feita toda essa prática, todo esse ensino nos foi concedido, nós podemos dizer que assim como as parábolas contam, assim como aquele homem, nós encontramos também um tesouro, nós encontramos a riqueza da revelação que nós encontramos no Senhor Jesus. O Senhor, Ele nos capacitou e Ele nos capacita todos os dias para entender a Sua palavra. É maravilhoso o ensino que foi feito e que recebemos,
porque agora serve de edificação não só para as nossas vidas, mas também para aqueles que nos cercam, para as igrejas locais, dentro das famílias. E o Senhor, Ele nos deu entendimento e sabedoria durante todo este tempo, e certamente continuará nos dando para que entendêssemos tudo aquilo que nos foi dado, né? Tudo aquilo que nos foi disposto ali. Assim como diz em 1 João 5,20, que diz: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna, ou seja, pela revelação do Senhor Jesus, pelo seu Espírito, Ele tem nos dado o entendimento da sua palavra. A paz do Senhor Jesus. Amém, Ludmila. A paz do Senhor Jesus para você também. É isto mesmo. É pela revelação do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, que nós temos o entendimento da palavra de Deus. Muito bem colocado na sua resposta. Agora vamos para uma próxima frase que foi escrita e postada no nosso portal, e esta frase é relacionada a esta pergunta número 5. E nessa frase veio exatamente lá do estado do Acre, no norte do Brasil, ali da nossa cidade, da cidade ali de Capoeira. E quem enviou foi o nosso irmão Robert Borgnetti Marinho. O Robert, ele escreveu assim. Ele deu a resposta sim, dizendo: a contextualização feita por Jesus é muito clara e é muito atual, é muito viva. A narrativa é objetiva e muito esclarecedora. Muito bem colocado na frase que o nosso irmão Robert, lá do estado do Acre, da cidade de Capoeira, nos enviou postado no portal da Igreja Cristã Maranata. Glória a Deus. Assim, irmãos, partimos para a nossa próxima pergunta agora, que é a pergunta número 6. Que também requer uma resposta pessoal de cada irmão. E a pergunta número 6 é colocada de duas formas, ou seja, duas perguntas. A letra A diz assim: agora, você está instruído sobre o reino dos céus? Essa é a primeira pergunta. E tem a pergunta da letra B, que diz assim: será que entendeu o valor do tesouro? E estas respostas nos serão dadas por um pastor. Trata-se do nosso companheiro, o pastor Eduardo Martins. Ele é da nossa igreja em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina. Pastor Eduardo Martins, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Então, a questão número 6, dessa Escola Bíblica Dominical do dia 19 de setembro de 2021, ela vai nos perguntar, já que fomos instruídos agora, se nós compreendemos o valor desse tesouro que nós recebemos. O valor, na verdade, desse tesouro, ele está da parábola da semente até a parábola da rede. Se nós compreendemos e vivemos, praticarmos na nossa vida aquilo que o Senhor nos ensinou, lá no verso 43 vai vir a recompensa que nós resplandeceremos, como o Senhor fala na palavra. Então o que eu tenho que fazer nesta hora? Lá em Salmos 119, no verso 11, ele vai dizer o seguinte: guardei a tua palavra no meu coração. Amém? A paz do Senhor Jesus, pastor Eduardo. Realmente este é o segredo do entendimento do valor desse tesouro, ou seja, guardar a palavra no coração. Muito bem colocado na sua resposta. Obrigado pela sua participação. Temos agora uma frase também relacionada a esta última pergunta, que ela está falando, ela vem exatamente de uma igreja nossa do exterior, lá da nossa igreja em Seul, na Coreia do Sul. E quem enviou esta frase escrita e postada no nosso portal foi a nossa irmã Joo-hee Kim. A irmã Joo-hee Kim, ela pertence à nossa igreja ali em Seul, pastor Hyun-kun Lee, que é o nosso pastor ali, e ela escreveu dizendo assim: graças à ajuda do Espírito Santo, agora eu entendi essas parábolas do reino dos céus. Muito bem, a irmã escreveu, muito bem colocado na sua resposta a essa pergunta postada no nosso portal
Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Assim, irmãos, nós encerramos esta parte das perguntas e temos agora uma 7ª tarefa, que não é uma pergunta, mas é exatamente algo que nós iremos fazer agora juntos aqui. E esta 7ª tarefa, ou 7ª pergunta da Escola Bíblica de hoje, ela requer de nós agora um momento muito especial nesse encerramento, porque ela diz assim: leia o Evangelho de Mateus, capítulo 13, verso 43, e lembre-se que você já está justificado. A luz da revelação resplandeceu em sua vida e o reino do Pai, do seu Pai. Você é dele e você tem ouvidos para ouvir o que é do Espírito e não da letra. E agora vamos encerrar a nossa programação aqui hoje, dessa transmissão, fazendo uma glorificação ao Senhor, conforme recomendado na nossa proposta da Escola Bíblica de hoje. Encerre este assunto sozinho ou com todos os irmãos ou irmãs de joelhos, se puder. Confesse e glorifique pela vitória nesta obra. Então nós vamos fazer isso agora juntos. Quem puder ficar de joelhos pode estar à vontade, não há problema. Mas eu vou fazer a leitura então de Mateus 13, verso 43. Você pode acompanhar comigo essa leitura, porque ela diz assim: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Louvado seja Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Bendizemos a ti, Senhor, pela bênção de podermos guardar esse tesouro, esta revelação que resplandeceu na nossa vida. E hoje podemos glorificar a ti pela vitória alcançada nesta obra do teu Espírito Santo, no entendimento de todos esses estudos até este dia de hoje. Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Assim encerramos a nossa transmissão de hoje e queremos dizer que você é o nosso convidado para daqui a pouco, às 10 horas da manhã, estar conosco na nossa Escola Bíblica Dominical, onde terá ali o entendimento doutrinário mais profundo a respeito deste assunto. Que Deus a todos abençoe com a paz do Senhor Jesus.